Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Genari e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o nosso programa de preparação antecipada, que lá no passado era o Early Guidance, né? Hoje a gente chama de programa de preparação. E a ideia aqui é mostrar um pouco mais para vocês, né, como que a gente trabalha, como que a gente orienta os jovens que começam, né, a preparação conosco no nono, primeiro, ano do ensino médio ou também, né, no segundo ano. Então, vou falar rapidinho sobre daqui para fora, explicar bem brevemente o processo seletivo, entro bem a fundo no nosso programa de preparação e depois vou falar um pouco sobre bolsas também, trazer alguns dados, né, dos alunos que fizeram programas de preparação no ano passado, como eles foram em relação aos que chegaram, né, depois no programa de candidatura em termos de bolsa de estudos. No final, para as perguntas de vocês, mas fiquem super à vontade de me perguntando aí durante, né, o nosso bate-papo, podem utilizar o chat ou o Q&A aqui do Zoom. Deixa eu até ver se o chat está habilitado. Tá sim. Então vamos lá, né? Para quem está começando a nos acompanhar agora, daqui para fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação fora do Brasil, mais de 4 mil jovens, através dos nossos programas, aprovações em principais faculdades americanas, principais universidades da Europa. O nosso time tem 62 profissionais, 40 que fizeram faculdade no exterior. Inclusive, eu sou um deles, fui cliente da Daqui para Fora. A nossa equipe tem muitas pessoas com bastante experiência de orientar alunos e também dar vivência no exterior. Eu acho que isso passa, né, muita segurança para as famílias, e para os estudantes, né, se preparando para esse processo. Aqui algumas das universidades mais conhecidas que a gente teve alunos aprovados ao longo dos anos. A gente atua nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e nos principais países da Europa. Resultados mais recentes também, nos últimos 3 anos, principais aprovações das faculdades americanas, principais aprovações nas faculdades canadenses e da Europa. Então, eu acredito que hoje a gente tem muito conhecimento sobre o que as universidades esperam dos estudantes, né? Isso nos dá uma vantagem bem legal de conseguir ter os parâmetros bem claros para vocês, o que vocês precisam atingir, né, para chegarem no ano de candidatura e terem ótimos resultados. Muitas famílias, quando começam a nos acompanhar, tem aquela dúvida: será que, né, meu filho teria chance de estudar fora? Será que as possibilidades seriam boas? Depois eu vou colocar aqui o nosso link de avaliação de perfil. Super recomendo que vocês respondam para quem ainda não respondeu, né? Vocês vão responder algumas perguntas. A gente tem uma ideia de onde vocês estão, o que vocês precisam fazer para evoluir. E aí a gente, né, dá esse feedback para o WhatsApp. Muitas famílias depois agendam uma videoconferência comigo ou com algum dos nossos especialistas e aí a gente consegue ir mais a fundo no detalhe. Depois eu coloco aqui no chat, mas fica a minha recomendação para que vocês façam. Então vamos lá. Processo seletivo. As universidades do exterior, elas avaliam os alunos de forma holística, né, em duas grandes frentes. Ah, a primeira parte é acadêmica. Então, eles vão avaliar a média geral de notas dos estudantes, geralmente nos últimos 4 anos, ou pode ser nos últimos 3 ou 2, dependendo do país. Muitas universidades, né, vão exigir, quase todas vão exigir algum tipo de prova. A primeira dela, para quem pensa nas faculdades americanas, o SAT, o equivalente ao Enem norte-americano. Prova que acontece várias vezes ao ano, 7. Muitos dos nossos alunos já aproveitam para fazer ela antes de chegar no último ano do ensino médio. É legal que você pode combinar notas, né? Se você vai bem na primeira prova, na parte de matemática, vai mal no inglês, refaz, vai bem no inglês, mal na matemática, você soma a maior nota de cada sessão para depois enviar para as faculdades. Teste de proficiência, qualquer universidade que o curso for em inglês vai exigir um, os mais conhecidos, TOEFL, IELTS, Cambridge e a prova do Duolingo. Enem, para quem pensa em Portugal, nota do Enem, né, é classificatória e é um acesso direto para as universidades. Nos outros países, né, Canadá, outros países da Europa, é um dos critérios em algumas faculdades que pode ser avaliado, mas não é uma classificatória direta. E na Europa, né, o processo seletivo ele não é tão padronizado, ele pode variar bastante, e uma dessas variáveis pode ser provas específicas, dependendo do país, do curso, né, ou da universidade. Universidades muito seletivas ou processos de bolsas mais seletivos tendem a ir mais a fundo nesses critérios pessoais e vão pedir cartas de recomendação, em geral de 1 a 3 cartas de professor, coordenador ou diretor da escola. Atividades extracurriculares, tudo que o estudante se envolve fora do currículo obrigatório da escola. Essas atividades, muito importantes, você vai listar elas com uma breve descrição, não precisa ter todos os certificados e comprovantes, mas elas acabam sendo, né, abordadas bastante nas redações. Então, para cada universidade, é normal ter pelo menos uma, tem faculdade de 2, 3 ou mais
redações pessoais com temas revelados com bastante antecedência. Por último, não são tantas universidades, mas algumas têm entrevista. Quando tem, né, ela é por vídeo, geralmente com um ex-aluno brasileiro ou admission officer daquela universidade. Tá? Dentro desse contexto, né, como que funciona aqui a linha do tempo, né, de um estudante pensando em estudar fora, e como que funciona o nosso programa de preparação dentro disso, né? Então, aqui eu trouxe exemplos, né, de alunos que estão nesse momento ou no primeiro ano da primeira série do ensino médio, ou 10º ano, né, para quem está numa escola internacional, ou nona série, né, do ensino fundamental. Então, quem está na nona série vai iniciar a universidade em 2028, na primeira série do ensino médio em 2027. Ou seja, para quem está na primeira série, 2026 é o ano de candidatura. Para quem está, né, ainda no ensino fundamental, 2027 será o ano de candidatura. Como é que funciona a janela, né, das universidades de lá? Vocês vão se candidatar, né, no final do terceiro ano do ensino médio, ou na metade do seu 12º, para quem está aí numa escola internacional, que é o mesmo período que você está prestando o Enem, fazendo os vestibulares aqui no Brasil. O início do curso no exterior, ele é sempre na metade, né, do ano seguinte, depois de você concluir o ensino médio. Os resultados de aprovação normalmente saem entre março e abril, e o comum é você ter até maio para fazer a matrícula, né, na universidade no exterior. Então, o que cada vez mais jovens que se preparam conosco fazem, especialmente aqueles, né, que começam com antecedência, que têm tempo para se planejar nessas duas frentes, é fazer o vestibular brasileiro e o Enem em paralelo ao envio das candidaturas para as faculdades no exterior. Se você passa numa faculdade no Brasil, você pode começar, né, o curso nesse primeiro semestre, e aí você vai ter mais opções para você avaliar, visitar, poder comparar e aí tomar uma decisão mais tranquila. Tá? E para que seja viável, né, você ter uma boa candidatura, né, e ter bons resultados, o que cada vez mais jovens têm feito aí conosco é começar o projeto, né, já na nona série do ensino fundamental, primeiro ano, ou segundo ano do ensino médio. E é aqui que entra o nosso programa de preparação. Então, o objetivo dele é trabalhar, né, com essa antecedência para que vocês consigam focar bastante no envolvimento e desenvolvimento das atividades extracurriculares, autoconhecimento para entender, né, quais são as habilidades que vocês têm, conhecer mais sobre os cursos disponíveis no exterior e começar a se planejar para fazer as provas. Então, o grande objetivo é chegar, né, no ano de candidatura mais bem preparado. Então, nosso trabalho, né, com o estudante no programa de preparação é muito focado principalmente nas atividades extracurriculares e preparação para as provas, né? Esse trabalho ele é baseado tem uma metodologia toda construída, né, com base nas muitas applications que a gente viu ao longo dos anos e nesse trabalho que a gente faz desde 2001. E aí cada jovem trabalha junto com uma equipe, né? Nessa fase do programa de preparação, o jovem vai trabalhar com um mentor. E aqui eu trouxe o exemplo do Gui, um aluno nosso que hoje estuda economia em Harvard. No programa de preparação, a Carol foi a mentora dele, né, nessa parte de atividades extracurriculares. Ainda no programa de preparação, ele fez o nosso curso do SAT. No último ano, aí já na parte do programa de preparação, a candidatura, ele teve o acompanhamento aqui da equipe. Rafa, Thalita, né, e Jamal. Hoje eu vou muito mais a fundo no nosso programa de preparação. Um tema que a gente tem visto bastante também, principalmente depois da pandemia, jovens mais ansiosos, né, com mais dificuldade de conciliar, né, a escola junto com o que tem que acontecer, com o que tem que fazer pensando em faculdade fora. Então a gente tem a Gabi Ribeiro, trabalha conosco há muito tempo, conhece muito dos desafios que um jovem aí de 15, 16 anos tem, né, nessa preparação para fazer faculdade fora. E se precisar, ela pode também participar e orientar nesse projeto. E a ideia é que todo o nosso trabalho seja feito em parceria junto com a escola que o estudante está, né, para que esteja todo mundo junto, né, e o aluno chegue mais longe. Então, como funciona na prática o programa de preparação? Então, ao iniciar o projeto, né, um mentor, ou antes de começar o projeto, na verdade, esse aluno vai preencher todo um mapeamento de perfil para que a gente selecione quem é o melhor mentor ou mentora para ele. E aí o trabalho do mentor começa primeiro entendendo como que é a rotina desse estudante, o que que ele já faz, né, no dia a dia, o que ele já está se envolvendo, ah, um pouco de autoconhecimento também para a gente entender quais são as habilidades desse aluno, onde que ele pode evoluir. E aí o ponto que a gente trabalha muito é ajudar o aluno a priorizar. Sem sombra de dúvidas, hoje, o que eu mais vejo dos nossos estudantes é a dificuldade de conseguir, né, conciliar
processo seletivo, com escola, com a vida social que você precisa ter quando você é jovem. Então, grande parte do nosso trabalho vai ser ajudar nessa priorização para que cada aluno entenda, né, qual que é o grau de importância de cada atividade extracurricular, o que que faz sentido colocar tempo, onde talvez o tempo não deve ser investido. Então, eu diria que extracurriculares é um dos principais, se não o principal pilar abordado no programa de preparação, mas dentro dele a gente vai trabalhar diversos outros temas. Então, pensando nessa parte de atividade extracurricular, né, trazer muitos exemplos de alunos que tiveram sucesso no projeto, que tipo de extracurricular ele tinha. Então, a gente tem uma lista gigante de extracurricular desenvolvida pelos nossos alunos. A gente tem uma página no nosso site para os nossos estudantes com oportunidades de extracurriculares que os nossos estudantes já estão, né, já criaram e estão fazendo. Então, às vezes, o aluno não tem muita ideia do que ele pode começar, de repente, ele pode começar num projeto que já existe, trazer exemplos de alunos que não foram tão bem, né? Onde eles erraram para que vocês aprendam com esses erros e não os repitam. Quando a gente pensa nessa parte de extracurricular, eu tenho que entender quanto tempo ela demanda, é algo que vai somar de fato no processo seletivo ou vai ser um tempo não tão bem investido, e a gente sabe, como eu expliquei, que o critério acadêmico, ele é a primeira etapa do filtro. Então também não adianta nada você colocar um baita tempo numa atividade extracurricular, mas deixar o seu desempenho acadêmico cair bastante. Então tem que ponderar muito bem, né, essa questão de escola, extracurricular, começar o planejamento para as provas. Uma vez que o jovem tem aquela uma ou duas extracurriculares que vão ser as, né, que ele vai colocar mais tempo, que são as mais né, importantes aí para o desenvolvimento dele. O que você pode fazer para evoluir dentro dessa extracurricular, ter um resultado mais interessante, ser um protagonista dentro dela? Ah, algo que a gente tem trabalhado muito, é que muitas famílias me perguntam, né? Ah, mas Felipe, eu quero começar, né? Meu filho quer começar a se preparar para estudar fora, mas ele não tem a menor ideia do que ele quer estudar. Ele está completamente indeciso. Pessoal, hoje a maior parte, com certeza mais de 50% dos alunos começam um projeto conosco, principalmente quem está ainda nos primeiros anos, não tem certeza do curso que quer fazer. Tem muitos que falam para mim uma coisa no nono e no primeiro ano, mudam algumas vezes no segundo e no terceiro. Tá? Então, existem vários pontos do processo seletivo que eles vão ser exatamente os mesmos, independente da área que você for estudar. Mas dentro do nosso programa de preparação, a gente tem alguns mentores que são especialistas, né, em orientação profissional, e escolhas acadêmicas. Então, a ideia aqui é mostrar quais são opções, né, e possibilidades de cursos no exterior. Tem um monte de coisa nova surgindo, talvez alguns que muitos nem saibam. Entender também quais são as habilidades que o aluno tem, até para ele ter uma ideia de talvez quais áreas seriam as mais indicadas para ele. E também entender como essas escolhas podem impactar o futuro. Então, se eu fizer esse curso aqui, que tipo de porta vai se abrir no exterior? Será que eu consigo voltar para o Brasil? Ou esse curso, né, me restringe, eu teria que ficar por lá? Então, a ideia é que o aluno chegue no último ano com mais conhecimento para fazer melhores escolhas. Começamos um planejamento, depois eu vou falar um pouquinho mais do nosso curso preparatório para as provas. Traçamos de metas de notas, né, baseado muito no tipo de faculdade que aquele aluno quer, objetivos dele. Tem famílias que, né, bolsa de estudos é crucial para o projeto dar certo. Então a gente tem que ter metas bem claras do que você precisa ter de notas para ser um candidato mais forte para a bolsa. Programas de summer, aqui vale né, explicar um pouquinho mais. Os programas de summer, né, que você faz esses intercâmbios de meio de ano, eles são uma forma bem legal de você, né, ter uma primeira experiência, um test drive sobre o que que é, né, fazer uma universidade fora, mas super importante entender os estilos de programas de summer que existem. Então, tem alguns que é um programa de summer, né, que você passa, de repente, uma parte estudando inglês, depois, né, tem um período de conhecer locais, mas é mais meio inglês, meio férias, por exemplo, que aí geralmente são programas mais simples, você faz a sua inscrição e você já está dentro. Tem outros, normalmente mais direcionados para alguma área específica, tipo de empreendedorismo, de robótica, em algumas grandes universidades, que eles têm um processo seletivo para você entrar neles, e aí, além da experiência, tem um peso dentro do seu currículo. Então, a gente ajuda o estudante a pensar tudo isso para que ele, né, se ele quer ter só uma experiência, ou ele quer tentar um desses programas mais seletivos. Começamos também a falar um pouco mais sobre diferentes estilos e perfis de faculdades, o que que muda estudar em cada país, mais uma vez para ajudar esse aluno a fazer melhores escolhas lá na frente, além de organizar eventos, né, com outros estudantes que estão no processo e também ex-alunos nossos que estão no exterior. Como eu falei, né, nesse programa,
cada estudante vai ter um mentor ou uma mentora, que eu trouxe alguns exemplos dos nossos mentores. Todos são brasileiros que fizeram, né, o ensino médio aqui no Brasil, passaram pelo processo seletivo, muitos fazendo ou se formaram em faculdades fora. E aí a ideia é, de fato, escolher o melhor mentor ou mentora de acordo com o perfil, preferências pessoais de cada estudante. O programa, né, ele vai funcionar com reuniões periódicas, geralmente a cada 3, 4 semanas. As reuniões são por Zoom. A ideia é que, ao final de cada reunião, cada estudante tenha bem claro o objetivo de onde ele deve investir o tempo dele, até a próxima. Então, vocês, os pais, vão receber um relatório de tudo que foi abordado. É criado também um grupo no WhatsApp, que serve principalmente para o estudante, né, tirar as dúvidas, ter um canal aberto com o mentor, mas para que a família também tenha essa possibilidade. Então, isso vai acontecendo, né, nesse formato. Aí, claro que quanto antes um aluno começa, né, mais tempo ele tem trabalhando com o mentor. E aí tem alunos que começam, como eu falei, no nono, no primeiro ou na segunda série do ensino médio. Em paralelo a isso, principalmente para os alunos mirando nas universidades americanas, apesar de ter sim algumas universidades na Europa que consideram também o SAT, nós temos um curso preparatório. Ele tem, né, alguns pilares principais. Como conteúdo, a gente utiliza a plataforma da Khan Academy, inclusive, para quem nunca entrou, fica meu convite, entrem nessa plataforma para quem quiser saber mais sobre, né, o SAT. Eles têm um curso super legal, que inclusive é indicado pelo College Board, que é o centro que organiza, né, a prova. São mais de 80 horas de aulas gravadas, plataforma super tecnológica, gamificada, então é muito, muito útil e muito relevante. Além da Khan Academy, a gente tem um conteúdo exclusivo de matemática que foi desenvolvido com o nosso professor de matemática, que é engenheiro do ITA. E aí a primeira etapa é o aluno fazer um simulado. E na nossa equipe do SAT, a gente tem um professor de matemática, uma professora de inglês e uma professora que vai montar planejamento de estudos daquele estudante. Com base no simulado, a gente vai ter uma reunião com o aluno para montar um plano de estudos personalizado. Esse plano vai ser da Khan Academy, com base no resultado do aluno, na meta de notas, na agenda dele e no calendário de provas. Aqui também é bem legal, um aluno que começa com mais antecedência, que vai ter, né, mais tempo para se preparar, consegue fazer um plano de estudos menos denso, né, mais espaçado e com menos horas semanais, de estudo. Aqui também a gente vai medindo o progresso do aluno, então a gente faz uma gestão bem próxima de como está a evolução dele. O aluno e a família recebem esses relatórios de progresso. E além do conteúdo da Khan Academy, nós aqui oferecemos aulas em grupo. São 60 aulas, né, mais de 60 aulas ao vivo no semestre. E as nossas aulas, elas são focadas em resolução de exercícios, né, tirar dúvidas, corrigir simulados. E aqui a gente vai, né, a gente tem uma agenda, né, de cada semana. Os horários também são no contraturno da escola, então geralmente segunda, terça, quinta noite e sábado de manhã. E a ideia também é, junto com o estudante, né, montar com ele e ajudá-lo a ver quais aulas faz mais sentido ele acompanhar, quais ele já está muito bem, não precisa ir tão a fundo. Tem dado muito, muito certo. Aqui tem alguns resultados, né, do ano passado, então exemplos de alunas, como elas se saíram no primeiro simulado, o quanto evoluíram até a prova final. E aqui, um outro exemplo legal, alguns estudantes, que é uma fotografia deles de como eles eram no início do projeto. Então a gente tem, né, notas escolares, provas, nenhum ainda tinha feito nenhuma prova, por isso que a gente colocou zero, e AEC é a abreviação para as atividades extracurriculares. Então a gente deu uma nota para o que eles faziam no começo, e como eles chegaram, né, na fase final do ano de candidatura. E aí, né, vocês veem, foram alunos que tiveram resultados excelentes e algo que acabou fazendo muita diferença, né? Atividades relevantes, projetos autorais, né, muito protagonismo, né, nas extracurriculares desses alunos. Então, nosso grande objetivo no programa de preparação é que vocês cheguem melhores preparados no último ano, se conheçam melhor, façam escolhas mais conscientes e, consequentemente, claro, tenham melhores resultados de admissão ou de bolsa de estudos, de acordo com o perfil, né, e objetivo de cada estudante e família. Não vou entrar tão no detalhe aqui, então a ideia hoje é ir mais a fundo no programa de preparação, mas no último ano do ensino médio, para quem, se tem alguém que já está no terceiro ano, às vezes tem algumas pessoas que viram programa de preparação, mas não sabiam que é para alunos, né, mais jovens, ou para quando você estiver no terceiro ano do ensino médio, o nosso trabalho é o programa de candidatura, que aí entram aquelas outras pessoas
que eu apresentei, estrategista, orientador de redações, orientador de application. E aqui, ao longo do ano de candidatura, a gente ajuda o estudante a se organizar, o que que ele tem que fazer, quando, né, como se planejar, o que que não pode passar para depois, sabe? O que que é prioridade naquele momento. Ajudamos na seleção de universidades, que eu acho que talvez seja o que a gente faz de melhor aqui. Então, a gente usa toda a nossa base de dados de anos anteriores para passar as recomendações e montar uma lista que seja o mais ambiciosa possível do ponto de vista acadêmico, mas que seja balanceada, né, para ter uma chance muito boa e uma certeza, ou minimizar a chance do projeto dar errado, ter bastante segurança que vai dar certo, contemplando também, considerando orçamento planejado, necessidade de bolsa. Daqui a gente segue com a preparação para as provas, fazemos um trabalho bem próximo nas redações. Então, ele é dividido em duas etapas. Primeiro semestre do ano de candidatura, os alunos fazem o Writing Program, onde a gente tem mapeados os principais temas que as faculdades pedem, e a ideia é os alunos aprenderem a escrever no modelo que as universidades pedem. No segundo semestre, o estudante trabalha de forma bem individualizada com o orientador de gerações, que vai ajudá-lo a definir quais são as melhores histórias para contar, como ter certeza que os textos estão bem escritos. E a orientadora de application faz toda a gestão das candidaturas, pesquisas de prazos, pré-requisitos, orientação com preenchimento de documentos, pesquisas de bolsa. A gente revisa todo esse preenchimento, e faz o monitoramento e depois, né, ajuda o aluno a receber as respostas, avaliar, conectar com outros estudantes que estão por lá, definir a faculdade, cuidamos de matrícula, moradia, alimentação e todo o suporte até o estudante chegar na universidade. Tem uma equipe que fica aqui também, né, para dar suporte durante todo o período universitário. E aí, chegou até uma pergunta aqui. A Raíssa falou que fez análise de perfil ontem. Quanto tempo demora para uma resposta? Raíssa, no máximo até amanhã, imagino que você já receba. Geralmente, em 1 ou 2 dias úteis, no máximo, a nossa equipe recebe. A gente responde por WhatsApp, tá? E já teve alguns casos de alunos colocarem o número errado, então dá uma olhadinha no seu e-mail também, né? Mas se não chegar até amanhã, manda uma mensagem para a gente, que em 1 ou 2 dias no máximo é para a equipe responder. Um tema super relevante, que eu acho que para grande parte das famílias que se preparam conosco, né? Às vezes entrar só na faculdade não basta. É importante algum tipo de bolsa ou entender bem as opções de bom custo-benefício. Então, aqui, quanto custa estudar no exterior, já considerando as despesas de aula, moradia e alimentação, né, nos diferentes países. É uma variação grande, baseada não só em qualidade, mas em localização, se a faculdade é pública ou privada, curso, tudo isso, né, influencia. Europa pode ser bem interessante. Existem opções nesses países que, se a gente considera só a parte de aulas, varia de 800 a 8.000 euros por ano. Um trabalho que a gente também faz né, temos aqui bem mapeados é que, apesar da Europa ter essas condições diferenciadas, dependendo do curso, da área que o aluno quer, se quer ter opções em inglês, as opções podem ser bem mais limitadas, né? Então, faz parte aqui da nossa equipe trazer as possibilidades que são viáveis, né, de acordo com os interesses, perfis do aluno e do que realmente é possível. Estatísticas de bolsa aqui da turma do ano passado: 54% dos estudantes foram ofertados bolsas de estudos. A média foi uma redução de US$ 20.000 no ano. E aqui é legal que a gente fez uma comparação, ah, de quanto de bolsa recebeu, né, os alunos e aí na primeira base tem os alunos gerais que chegaram no ano de candidatura, e a segunda base tem comparando com os alunos que fizeram o programa de preparação. Então isso é bem legal, que mostra, né, que os alunos que começaram a preparação antes, em média, tiveram um valor de bolsa anual mais alto dos que só chegaram no último ano do ensino médio, que não é nenhuma surpresa, né? Acho que quanto mais tempo um estudante tem olhando para as atividades extracurriculares, tendo, né, um- uma orientação, né, bem direcionada, tanto na parte acadêmica, preparação de provas, quanto extracurriculares, a chance de obter melhores resultados, ela aumenta bastante. E aqui, exemplos, né? Todos os anos a gente tem alguns alunos bem fora da curva, que tiveram, né, bolsas extremamente generosas. Esses foram aí os dos últimos anos. Queria, né, abrir para as perguntas de vocês. Antes, só deixando aqui alguns recados. Os nossos próximos eventos, então no dia 2 de outubro a gente tem um bem legal que traz um pouquinho das diferenças, né, de se candidatar com ou sem cidadania
nas universidades europeias. Dia 9 a gente vai falar um pouco mais sobre as atividades extracurriculares. E no dia 15 a gente vai falar mais sobre o programa de candidatura. Hoje eu fui, né, mais breve sobre ele, a gente vai bem no detalhe de como ele funciona. Muitas pessoas chegaram aqui ao longo da apresentação, então eu queria mais uma vez reforçar para quem está começando, né, a entender mais sobre esse projeto, fazer a nossa avaliação de perfil. Você respondeu algumas perguntas, nota, área de interesse, países que você tem em mente, preferências pessoais, orçamento planejado, e aí a nossa equipe entra em contato por WhatsApp, dizendo no que você está bem, onde você pode evoluir. E aí um próximo passo é agendar uma conversa, né, que geralmente é comigo ou com algum dos nossos outros dois especialistas, onde a gente vai mais a fundo, né, na sua avaliação, tirar suas dúvidas e explicar como que o nosso programa poderia ajudar. Então fica aqui meu convite para fazer essa avaliação, agendar a conversa conosco. Tudo isso não tem nenhum tipo de custo. Aí você já sai com bastante informação sobre o assunto, né, e entendendo melhor como o nosso programa poderia orientar. Uma pergunta anônima: como sabemos, como nós podemos saber o investimento que será necessário fazer com a daqui para fora? Entre em contato aqui individualmente conosco, porque aí tem algumas variáveis dependendo, né, do ano que você está, do país que você vai mirar, porque se vai precisar fazer o curso do SAT ou não. Então, entrando em contato aqui com a nossa equipe e tendo mais informações sobre vocês, a gente consegue, né, passar exatamente qual seria o valor de investimento para o seu caso, que ele pode variar bastante, né, dependendo desses fatores. O acompanhamento é essencialmente apenas o call de Zoom de 1h15 a cada 3 semanas. Gustavo, é o que, né, ele acontece, né? Então, começando no ano, por exemplo, ano primeiro você vai ter essas reuniões a cada 3 semanas. Ao final de cada reunião, como eu falei, o aluno vai ter um objetivo, né, e missão do que ele deve fazer. Entre as sessões tem muitas trocas entre o mentor e a mentora. E aí, em paralelo a isso, Gustavo, vai ter a parte do SAT, de preparatório para o SAT, né, para os estudantes. O preparatório normalmente começa ou para os alunos que estão no programa de preparação no segundo ano no segundo semestre da primeira série do ensino médio, ou no primeiro semestre da segunda série, tá? Então tem essa parte do SAT também. E aí a ideia, Gustavo, é que essa reunião ajude o estudante e gere, né, as atividades que ele vai se envolver, né, entre as sessões. Então, por exemplo, não sei se você é aluno ou pai, né, seu filho tem 3 horas por semana para colocar em atividades que vão ser relevantes para ele estudar fora. Então, a ideia é que a nossa consultoria o ajude a investir muito bem, né, ah, o tempo dele, né, e os recursos que ele tem. Isso é durante o programa de preparação. Na fase de candidatura, que eu não fui a fundo aqui, aí o modelo do projeto muda entre o restante da equipe, estrategista, orientador de gerações, orientador de application, e aí a dinâmica muda bastante. Yuri perguntou se eu podia dar alguns exemplos de atividades extracurriculares. Certo, o que você já falou aqui, Olimpíadas de Conhecimento, elas contam, ah, trabalho voluntário, estágio, programas de intercâmbio de summer de meio de ano, clube de debate, clube de simulação da ONU, tudo que você faz fora de sala de aula, né, ela tem um peso. Aqui é importante frisar, muitas pessoas me perguntam, o que que conta mais, qual que é a mais relevante. Não tem uma atividade específica, essa conta mais para as faculdades. O que eles vão avaliar? Por quanto tempo você se engajou com ela? Foi algo que você teve uma recorrência ou foi pontual? Que tipo de resultado você, né, conseguiu dentro dessa atividade? Qual que foi a abrangência dela? Era algo na sua escola, na sua cidade? Ou, né, foi para o estado todo, para o país, para o mundo? E aí a minha dica, Yuri, é busque e procure opções de atividades que você tem interesse, né? Os alunos dos últimos anos, os que tiveram os melhores resultados, faziam coisas que gostavam, sabe? Encontraram coisas que tinham a ver com eles, por consequência, investiram mais tempo, foi mais natural e tiveram melhores resultados. Então, acho que tão importante quanto a atividade é pensar muito bem com quais você vai se comprometer para que aquilo que você escolha fazer bem, você faça bem feito. Existem bolsas do daqui para fora para o processo de preparação para alunos do segundo ano do ensino médio? Nós temos sim um programa de bolsas. Ele, inclusive, né, a gente até teve, né, o desse ano já fechou, então ele vai reabrir
no ano que vem. O programa de bolsas ele é focado para alunos do ensino médio. E aí os critérios principais são alunos de escola pública ou bolsistas em escolas particulares. Tá? E aí eu peço para que vocês, né, fiquem ligados aqui que a gente vai sempre divulga, né, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, quando os programas estão abertos. E aí, como é que é o processo seletivo, né, e tudo mais. Então, fiquem ligados aí, né, no ano que vem a gente vai continuar com o programa e vai divulgar quando eles estiverem abertos. Quais extracurriculares podem te ajudar a conseguir uma bolsa de 100%? Eu diria que as atividades extracurriculares em si não é ela que vai te levar de forma objetiva a conseguir uma bolsa de 100%. Ah, ela vai te ajudar a ser aprovado numa universidade, né, e aí você pode conseguir a bolsa. Normalmente, nos últimos anos, os alunos que conseguiram bolsa de 100% passaram nas universidades mais seletivas, são essas mais famosas normalmente, que têm um orçamento muito alto, né, para conceder bolsas para os alunos. Então, alguns exemplos que eu dei ali, né, dos alunos passaram em Harvard, Yale, MIT, Princeton, normalmente são atividades que o aluno conquistou bons resultados, né? Então, geralmente tem muito projeto de iniciativa própria, projeto que teve abrangência, né, nacional, muitos tiveram resultados super relevantes em Olimpíadas de Conhecimento. Então, eu diria que esses alunos que passaram nas faculdades que conseguiram bolsas bem relevantes tinham projetos de impacto, né, onde eles demonstravam liderança, enfim, coisas do tipo. Tá? Mas eu diria que não é a extracurricular que vai te levar à bolsa, né? No caso desses alunos, muitas das faculdades deram a bolsa baseada na renda. Aí tem as bolsas por mérito acadêmico, que não necessariamente vão ser baseadas nas extracurriculares. Sobre as Olimpíadas de Conhecimento, tem que necessariamente, a Manu perguntou, né, ter ganhado prêmio? Manu, só de você participar, você já pode listar como uma atividade que você fez. Agora, é claro que vai ter um peso muito maior no seu currículo, se você teve algum tipo de premiação, menção honrosa, medalha de bronze, prata ou ouro, né? Então, quanto melhor for o seu resultado, maior vai ser o peso que ela vai ter no seu currículo. Por isso que é muito importante, alguns alunos às vezes fazem um monte de Olimpíada de Conhecimento, é melhor, né, você pensar naquela uma ou outra área que você acredita que você tem um potencial de ir melhor, e se for para se dedicar, né, colocar tempo de estudo para tentar tirar uma boa nota. Se você percebe que talvez não é, né, a área que você tem mais interesse, vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna de alguns anos atrás que queria estudar moda, é, e aí alguém na escola dela tinha falado, alguma colega, que era importante fazer Olimpíada de Conhecimento. Ela estava lá estudando para algumas Olimpíadas, mas para ela, que já sabia que queria moda, o portfólio tinha um peso muito maior, né, o portfólio de moda dela. Então a gente direcionou ela para focar muito mais nisso. Então é importante entender também se é, né, a extracurricular que você sente que você tem potencial de fazer melhor. Uma outra pergunta sobre, né, o programa de bolsas daqui para fora. Se ele abre numa época específica do ano, se eu não me engano, ele abre em março ou abril. Eu não tenho agora certeza. Se vocês voltarem ali um pouquinho entrar no nosso Instagram, você perguntou até dos requisitos que um aluno precisa ter para ganhar. Os nossos ganhadores do programa desse ano foram divulgados recentemente. Então, se você entrar no nosso Instagram, a gente fez alguns posts recentes mostrando um pouco o perfil, né, dos candidatos. Eu diria que a nossa avaliação é muito parecida com a avaliação que uma universidade faz no estudante. Então, a gente vai avaliar as notas, o aluno faz um simulado de SAT, vai avaliar com que ele já está se engajando. Então, geralmente, né, os alunos conseguiram são alunos sim, de excelência. Como aplicar para bolsas, né, em universidades lá fora? Você teria breves dicas? Tá, acho que o primeiro ponto que eu sempre falo, não sei se você é aluno ou pai, independente do que for, né, se for aluno, ter uma conversa bem transparente com a família para realmente entender, bom, né, eu vou precisar de bolsa, qual que é o tamanho da bolsa que eu preciso? Né? Preciso de uma bolsa integral que cubra tudo? Ou é uma bolsa parcial? Então, ter essa ideia bem clara do seu contexto. Depois, conhecer a fundo os tipos de bolsa que as faculdades oferecem. Eu vou dizer aqui os três tipos mais comuns: mérito acadêmico, necessidade financeira ou mérito artístico. Então, é importante entender para então avaliar quais que você poderia se enquadrar. Na hora da pesquisa também, sempre veja, e quando você for pesquisar sobre bolsas, se elas se aplicam para alunos internacionais.
Eu diria que esse é um erro que às vezes alguns alunos cometem de, eu vi que essa faculdade oferece bolsas, mas não vê se é para o aluno internacional ou para o aluno de fora. E aí, uma outra dica aqui também, a gente tem um guia bem legal sobre bolsa de estudos, então vou até, para você que fez essa pergunta, manda uma mensagem aqui para o Lucas, é o meu colega que está no WhatsApp, eu vou mandar para ele o guia de bolsa de estudos, e ele tem várias informações bem relevantes que pode, né, te ajudar bastante, tá? Mas espero que já tenha dado um primeiro norte inicial aqui para você. A Raíssa fez uma pergunta bem legal, que eu acho que pode ser uma dúvida de outras pessoas. Você recomenda sonhar alto em relação à universidade ou sempre ter um plano B? E ela deu exemplo que Oxford é o sonho dela, mas é muito cobiçado. Raíssa, primeiro, eu recomendo sim sonhar alto, acho que é super importante, né, principalmente os alunos estão planejando com antecedência, entender sim o que que as faculdades mais fortes exigem e colocar isso como referência, porque se você montar um currículo forte o suficiente para que você tenha chance de passar, né, em faculdades como Oxford, Harvard, MIT, Princeton, Yale, mesmo que não dê certo nela, você ainda vai passar numa faculdade muito boa. Então, acho sim que é importante sonhar alto. Dito isso, tem que manter equilíbrio e tem que se montar, né, uma lista diversificada, onde você tem plano B, C, D, F, várias possibilidades, porque quando a gente fala de universidades desse nível, como Oxford, Harvard, MIT, a taxa de admissão é baixíssima, você vai estar competindo com muitos candidatos muito, muito fortes. Então, às vezes, mesmo um candidato, às vezes não, né, você fala com os admissions officers dessas faculdades e todos os anos eles recusam, né, candidatos excelentes. Então, grande parte do nosso projeto aqui, Raíssa, quando a gente, né, monta uma lista de faculdades, é usar os dados que a gente tem para calcular as suas chances de admissão em cada uma delas. E aí, uma vez que a gente encontra, Raíssa, talvez duas universidades que elas são seguras na sua lista, ou seja, as suas chances de admissão são muito altas, você fala para a gente, olha, pô, se eu for aprovado aqui, eu estaria feliz indo para elas. É legal que a gente sabe que é daqui para cima. E aí, né, para um aluno muito forte, você deve sim arriscar, né, em mais universidades, essas muito seletivas, onde é claro que mesmo sendo um bom candidato, as chances são menores. E aí a ideia é montar essa lista bem balanceada, né? Então, é importante sim sonhar alto, mas é importante também ter, né, andar lado a lado com os outros planos e possibilidades. A Fernanda aqui falou. Ótimo, Fernanda. Eu vou encaminhar até agora aqui para ele. Assim ele já manda o guia sobre bolsas para você. Os brasileiros são sempre incluídos dentro de uma cota que as universidades alocam para alunos da América Latina. A maneira que isso é feito pode variar muito de universidade para universidade, tá? Então não tem uma resposta que vai servir para todos. Falando das universidades mais seletivas, as mais famosas, normalmente quando a gente vê nelas, a gente percebe que o número de brasileiros aprovados todos os anos, ele não varia tanto. Então, apesar das faculdades não divulgarem, a gente percebe sim que eles querem montar um ambiente, né, bem diverso, e aí eles acabam, né, tendo meio que cotas, e normalmente nessas universidades seletivas, os admissions officers são separados por região. Tem lá o admission officer que avalia as candidaturas da América Latina, né? Então, existe isso sim. Um outro ponto, tem alguns locais, né, que nem algumas universidades públicas da Flórida e do Texas que têm bolsas para alunos latino-americanos. Tá? Então, eu diria que se a gente compara aqui o Brasil com outros países emergentes, tipo China, Índia, ainda vão poucos brasileiros estudarem fora em relação a esses países. Então, a gente ainda, eu diria que é um mercado que, né, as universidades têm muito interesse ainda em atrair brasileiros. Acho que ainda tem potencial para as faculdades para receber mais brasileiros de uma forma geral. A Ana agradeceu aqui. Ana, eu sempre vejo você aqui nos nossos eventos, eu que agradeço, né, Ana Cecília, né, estar participando aqui conosco. Ah, o Fábio perguntou se no oitavo ano já pode começar alguma atividade de preparação ou é muito cedo. Fábio, eu acho que assim, você já pode sim estimular, né, o seu filho ou sua filha a tirar as melhores notas possíveis, começar a se envolver com as atividades extracurriculares e já vale aqui marcar uma conversa conosco. Todos os anos eu tenho algumas famílias que têm filhos no oitavo ano e que nessa fase já marcam a primeira conversa e já começam a planejar para iniciar o projeto, né, no início do ano que vem, no caso, né, no início do nono ano, assim que voltar de férias. Então já dá assim para começar, né, a planejar o projeto do estudante para o início do ano que vem.
A Manu perguntou também: o nosso currículo só vale a partir do ensino médio ou posso colocar extracurriculares do Fundamental 1? Sim, Manu, você já pode colocar as extracurriculares do nono ano do ensino fundamental. Antes disso, já começa a ficar um espaço, né, muito grande de diferença do período que você vai aplicar. E aí acaba tendo menos peso. Mas nona série do ensino fundamental, você pode sim. A Fernanda, né, explicou que ela estuda em escola particular. Fernanda, entre em contato conosco. A gente tem alguns casos de bolsa parcial, né, para alunos que não estão em escolas públicas. E assim, se você for bolsista em escola particular, você também poderia aplicar para bolsa para fora, tá? Mas vale sim a pena entrar em contato conosco, até para a gente avaliar, né, as suas chances, até as suas chances não só, né, nos contratando, mas também as suas chances de sucesso pensando no projeto no exterior. Então, acho que vale sim super a pena. Pergunta bem legal, pergunta anônima, né? Para quem está no segundo ano do ensino médio, é recomendado o processo de preparação e de aplicação. Se você está agora no segundo ano do ensino médio, ainda dá tempo de você entrar no programa de preparação. É claro que, né, as expectativas são ajustadas do que vai dar tempo da gente fazer até a metade, né, mais ou menos do ano que vem. Agora, para quem está, né, se você está no primeiro ano e começa no início do segundo ano do ensino médio, aí a gente já tem um ano todo para trabalhar, né, tem bastante coisa para fazer no programa de preparação. Se você estiver agora, né, é um pouquinho mais justo, mas ainda assim é possível. Né, o Gustavo comentou, né, da decisão da Suprema Corte Americana que proibia as universidades de estabelecer qualquer tipo de cota. Se a gente tem informação, como se vê isso na prática. De fato, Gustavo, até, né, a volta do SAT para muitas universidades está muito atrelado nisso. O que a gente viu ainda nesse ano, pelo menos, né, das informações nas faculdades mais seletivas, é um número muito parecido de jovens brasileiros aprovados, né, nas principais universidades. Não dá para a gente ter certeza, né, enfim, se ao longo desses próximos anos isso vai se seguir, se vai ter mais mudanças práticas, mas de fato é verdade. Em teoria, a universidade não pode, né, tomar decisões baseadas em cotas de estudantes, mas na prática a gente sabe que nenhuma universidade vai querer admitir alunos somente de uma região, mesmo que eles sejam os melhores, né? Não dá, vamos admitir só chinês esse ano, porque eles tiveram as melhores notas, e não vamos admitir alunos de outros países. Então, a ver mais nos próximos anos como isso vai seguir se desdobrando. O Fred fez uma pergunta bem importante. Para alunos que estão no terceiro ano do ensino médio, isso significa que o prazo de aplicação para esse ano já passou? Esses alunos teriam que aguardar no ano que vem? Fred, ainda dá tempo sim para aplicar esse ano. Só que aí é muito importante a gente entender o que o aluno tem em mente, quais são as expectativas dele, o que ele já fez. Porque, por exemplo, tem universidade que tem prazo agora dia 1º de novembro. Se esse aluno não fez nenhuma prova, ah, né, dependendo do que ele tem em mente, vai ficar mais difícil. Tem muita universidade que tem os prazos lá em janeiro, fevereiro, mas que tem prazos antecipados em dezembro, meados de dezembro, ou até começo de janeiro, e às vezes os prazos antecipados olham, né, dão preferência para quem precisa de bolsa. Então tem uma série de fatores que talvez pode ficar muito em cima, sim, né, para aplicar esse ano. Ainda daria tempo, sim, mas a gente analisa muito caso a caso. Hoje o jovem que chega, né, que está no terceiro ano e quer começar a se preparar agora, para ver se não é melhor fazer até, né, já emendando na próxima pergunta, se não é melhor fazer um ano sabático, que lá eles chamam de gap year. Então, eu tenho sim muitos alunos que às vezes chegam mais em cima da hora do terceiro ano, e quando a gente avalia os objetivos do aluno, o que ele tem em mente, faz sentido se planejar com um ano a mais, como se fosse um ano de cursinho, né, para ter melhores resultados lá na frente. Então, com uma avaliação, até essa pergunta anônima, é importante eu entender o porquê que você quer fazer esse gap year, esse ano a mais, para entender o como que ele pode te ajudar, ou se, às vezes, em alguns casos, pode ser que não seja tão interessante, que já é melhor aplicar no terceiro ano. Quero muito agradecer aqui a presença de todos, né, foi um grande prazer aqui estar com vocês essa noite. Espero vê-los aí nos próximos eventos. Obrigado, pessoal. Uma excelente noite, uma ótima semana para vocês.